Boa noite. Meu parceiro de bancada hoje é o Vitor Guilherme. O Vitor agora está em Florianópolis, vem aqui só para as reuniões importantes e hoje ele está aqui, vamos fazer um bate-bola. Eu estive na SIG, na reunião ordinária da SIG, ontem à noite. Na próxima segunda-feira, ontem era 21, dia 20... Não, ontem era 22, né? 27, a próxima. Próxima segunda-feira, 29. 29? Né? Onde foi 22, é 29. 29. 29, isso aí. O João Martinelli assume para um segundo mandato na SIG, então não vai ter a reunião ordinária. Mas nessa segunda teve. E quem esteve lá é um velho conhecido do Vitor, o Walter Ross, lá do Blumenau, que é um empresário de lá, ligado ao setor imobiliário, mas que é o cônsul do Paraguai. E o Paraguai agora... Tem rádio também, não, Walter? tem uma emissora de rádio. E o Paraguai agora é a bola da vez. E por coincidência não, ali foi arranjo do Júlio Franco, o Walter falou em nome do Paraguai e o advogado de Joinville, o mestre em direito de Joinville, o Roberto Hering Meyer, falou das questões legais de se investir no Paraguai. O Paraguai, que sempre foi tido aqui na América do Sul como o patinho feio, a soma do PIB do Paraguai, da Bolívia, e não dava o PIB de Santa Catarina, e agora o Paraguai virou a estrela desse grupo do Mercosul, porque importou do México uma lei chamada Maquila, e essa lei ela beneficia as empresas que querem se instalar no México, no Paraguai para exportação. Então, o que está acontecendo? Empresas do Brasil, empresas do mundo todo, mas notadamente empresas aqui do Mercosul, elas criam unidades no Paraguai. Vou dar um exemplo do que está acontecendo no Vale do Itajaí. Grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí estão criando unidades no Paraguai para fazer a confecção lá. Então elas mandam tudo daqui. Mandam o tecido talhado, mandam a linha, mandaram os teares, mandaram os técnicos que treinou a mão de obra de lá. E essas roupas, elas são apenas confeccionadas no Paraguai. O Paraguai não tem nenhuma taxa de importação, tanto de matéria-prima quanto de equipamentos básicos para a produção. Manda tudo para lá, o Paraguai processa, produz e exporta, e não tem o único imposto que tem no Paraguai para quem vai investir lá e exportar é 1%. Mas gera emprego, né? Tudo. Gera emprego e renda. Gera emprego no Paraguai. Aí quais são as vantagens adicionais de lá? O salário paraguaio é bem menor do que daqui. As férias lá, até o sujeito completar 10 anos de empresa, a primeira é uma semana, até 5 anos, depois... Igual no Japão, é 15 5 anos, dias. As primeiras férias é 5 anos. Precisa ter mais de 10 anos para você ter direito a 30 dias. Não tem fundo de garantia. O custo da energia é 40% do que nós pagamos aqui. Enfim, é uma maravilha. O Lula triplicou o valor que nós pagamos para Itaipu, e Itaipu diminuiu o valor para o Paraguai. Foi bacana. Não, o Paraguai tem direito a Itaipu, não é que Sim, diminui, claro. é dele a energia. Não, mas aliás, ele vende para nós. Nós pagávamos para o Paraguai R$1. O Lula mandou pagar 5. Sim, dobrou o preço, né? Melhorou a situação. Mandou pagar 5. E agora com esses 5 eles diminuíram o custo de energia elétrica deles. E a energia elétrica baratíssima. Eles têm problemas de infraestrutura. Agora, esse ano, vão investir... Eles jamais terão uma infraestrutura parecida com a do Brasil, né? Eles têm que importar via porto brasileiro ou Uruguai ou argentino. Uruguai é uma porcaria porque entra pelo Rio da Prata, mas é ou brasileiro ou argentino. Sim, mas Outra coisa, o Brasil,
Até 2010, ele era o maior exportador do mundo de produtos derivados da soja. Inclui-se os 3 principais produtos: óleo, farelo e torta de soja. Desses subprodutos, que é o meio da industrialização, toda a cadeia da soja se processava através deles. Então, nós tínhamos grandes indústrias aqui que processavam a soja e mandavam. Aí o nosso governo, ganancioso, mal formado, interesseiro, o que ele fez? Os nossos políticos aprovaram uma lei que tributa todos os produtos industrializados da soja em 25% de ICMS mais 10% de IPI. São 35%. Sabe o que aconteceu? Todos os nossos complexos de industrialização de soja foram para Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, no Paraguai já existe isso. Né? E como a Ceval era uma das maiores empresas de processamento, era a maior de processamento do Brasil, foi adquirida pela Bunge, que é a Argentina. É claro que o pessoal da Bunge, uma multinacional, ele leva a planta dele aonde for mais interessante e aonde o fisco for menos. Quer dizer, nós somos o maior produtor de soja do mundo e exportamos commodity sem imposto. E o que nós ganhávamos, os nossos inteligentíssimos, maravilhosos políticos e administradores conseguiram destruir um complexo que levou 30 anos para se formar. Eles, é de uma estupidez, né, Vitor? Eles não se dão conta de que nós temos uma fronteira terrestre gigantesca. E que jamais será coberta por polícia nenhuma. Não, e não essa gente, essas grandes empresas de soja, elas não contrabandeiam, elas exportam legalmente. Claro. Então, o mesmo caminhão que traz para o porto, leva para o Paraguai. É até mais perto dos grandes campos de soja que está ali no Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Então, e agora... Paraná, Rio Grande do Sul, tudo perto ali, né? Tudo fronteira. O Rio Grande do Sul produz uma nhaca de soja, né, Vitor? Não, produz bastante. História. Produz bastante. Não foi o primeiro produtor do Brasil. É verdade. Foi o primeiro produtor de arroz. Foi o primeiro produtor de soja. O primeiro produtor de e será o último, jamais será o último. Sempre terá uma grande produção, mas não será mais os no Rio Grande do primeiros. Sul. Está muito caro. Não está nada caro. Quem produzia caro, o que aconteceu? Vendeu as terras e comprou. Com 1 hectare, ele comprava 100 lá em cima. E aí, o que ele está fazendo? Está plantando lá em cima. Isso aí para o Brasil foi interessante, porque toda a estrutura de logística está indo atrás desses grandes produtores. Né? Ó, Mato Grosso não tinha estrada nenhuma. Quantas estradas tem no Mato Grosso? Hoje tem um mundo de Se estradas. você pegar aqui até ainda não é bem servido, né? Não, porque é muito mal servido. Mato Grosso é o tamanho de um país. Até porque a evolução da produção é muito maior do que da infraestrutura, né? Ainda mais do jeito que nós tocamos a infraestrutura. Agora, o Paraguai, um pouquinho antes do governo do Lugo, né, que era o padre malfeitor aquele, ele já vinha com um projeto de desenvolvimento de logística e industrialização. Porque o Paraguai, o Paraguai, tudo que ele fizer, ele depende do Brasil e da Argentina. Se ele não fizer plantas industriais para fornecer para esses 2 países, ele continua sendo a porcaria que ele é. Eles fazem uma conta, né, que o Paraguai está a 1.200 quilômetros. Em 1.200 quilômetros de raio, ele vai até o Pacífico, ele coloca os produtos dele em São Paulo, em Porto Alegre, Buenos Aires, Montevidéu. Então, a parte mais rica e mais populosa da América Latina está num raio de 1.200 quilômetros. E outra coisa muito importante, né? Os chamados brasiguaios, que foram os brasileiros que saíram daqui, esses caras são os que produzem soja, milho e trigo no Paraguai. E você vai lá ver ali em Hernandárias, onde tem, né, que é o principal foco de início, depois na região do Chaco, ou é gaúcho, ou é catarinense e um pouco menos paranaense. É isso aí. Então, o que tem lá, aqui do Valo Itapucu, da região de Jaraguá do Sul, aquela italianada que tinha 10, 12 filhos na família e propriedades de 5, 6 hectares, as famílias foram todas para lá. Né? E alguns deles, tem um até que foi governador de um daqueles departamentos lá que equivale a Estado. E houve um movimento, né? Ainda há lá, o governo inibiu muito porque viu que ia perder muito, né? De tomar de volta as terras que foram compradas pelos brasileiros. Né? Ali foi o Lugo, a turma do Lugo. O Lugo criou lá um MST do jeito deles e tal,
que é tão bandido quanto o nosso, né? Lá o governo não dá dinheiro. Então o que eles fazem? De vez em quando sequestram o filho de um daqueles colonos lá, vinham sequestrando, agora até parou. Sequestraram um brasileiro. Porque esse governo agora, esse governo do Paraguai, ele está proibindo, ele está banindo, né, esse movimento aí de tomar terra. Ele está banindo porque ele sabe que vai perder muito, porque 90% da produção de soja, milho e trigo, o Paraguai nunca produziu. Né, o Paraguai nunca produziu um saco de trigo, hoje produz trigo. Então, mudou muito a coisa, e esse governo aí que foi... ele foi eleito pelo povo, né? Porque o Lugo aqui, ele foi uma eleição... Não, também foi uma eleição... Mas foi uma eleição estilo do Lula, né? Prometeu o paraíso, e aí o campesinato votou em massa. Aí, de repente, descobriram que não era nada disso, que a situação piorou, né? O Paraguai ficou pior economicamente do que na época dos Stroessner com o Lugo. E esse novo governo que está aí, ele foi lá, um governo sério, um governo que está investindo. Outra coisa, o Paraguai precisa tomar uma providência, porque se você acompanhar todas as fronteiras do Paraguai com o Brasil, nos anos de convivência do real, em que o real foi forte em relação ao dólar, desenvolveu assustadoramente, mas assustadoramente. Então, não só na região de Foz do Iguaçu, mas como em toda a extensão da fronteira. Você vê que Ponta Porã tem 8, 10 shoppings de grande tamanho. Tá? Lá divisa com Guaíra, a mesma coisa. Aqui embaixo... E Assunção, Vitor. Eu fui a Assunção, a capital do Paraguai, e o Palácio do Governo lá era o edifício mais importante, o Partenon dos Heróis, né? E agora a Assunção, eu me dei o trabalho de hoje, até ia olhar no Google, tomado de espigão. Tomado de espigão, a população de 1 milhão e 200... A cidade triplicou de tamanho. Né, 1 milhão e 200 mil habitantes, aqui em Foz do Iguaçu, como é Porto... Cidade do Leste. Cidade do Leste também é o segundo maior centro, mas quem vai lá comprar muamba no Paraguai, que fica ali naquela faixa de fronteira, de beira de rio, não tem noção do que é Hernandárias. Tu sai 20 quilômetros dali, atravessa um pedaço de campo, tu chega num parque industrial de fazer inveja para Santa Catarina, né? E olha os nomes lá, a maioria é brasileiro, e grande número desses catarinenses, gaúchos, paranaenses, e as empresas que foram quietamente se instalar para lá, atraídas pelos benefícios, atraídas pela segurança, atraídas pela estabilidade. E pela proximidade com o Brasil, né? Porque rapidamente está no Brasil, né? Então... pela estabilidade, há 90 anos aquele país ele vem numa estabilidade econômica, apesar do solavanco político aqui e ali, mas as regras econômicas são conhecidas e são estáveis. Não muda, principalmente com relação a impostos. Vitor, você tem estado em Florianópolis, está todo dia lá. Como é que está o mundo político em Florianópolis? Já se fala tanto em eleição como se está falando aqui? Se fala bastante, mas tá meio... É que aqui, com o falecimento, né, com o desaparecimento do ex-senador Luiz Henrique, esses assuntos todos vieram muito à tona, porque ele era a liderança que congregava tudo isso. Lá, eles têm a noção da força do Luiz Henrique, mas ainda entendem que lá é o centro do poder e que eles que vão determinar isso. Então, se fala muito em política. Agora, lá nós temos, né, estamos no escândalo dos 31 milhões de despesa dos nossos deputados, né, que inclusive acabou com uma campanha de cidadania que a Assembleia vinha fazendo, né? Que não tem nada a ver uma coisa com outra. Acabamos de comentar aqui no bastidor, né? Quer dizer, o que é ilícito foi feito e agora está se brigando para minimizar. Não, e estão buscando outra forma de continuar fazendo, né? Essa é a verdade. Né? E o que é lícito que está lá, orçado, rubricado no balanço, esse para até... Quer dizer, é muito estranho, né? A política é muito estranha, né? E lá o que está acontecendo agora,
essa semana fecharam 30 estabelecimentos na margem da Lagoa da Conceição. Vai falar disso num minuto, quando voltarmos dos comerciais. Bem, estamos de volta. Vitor, o que está acontecendo na Lagoa da Conceição, que é a pérola do turismo florianopolitano, é a grande beleza daquela ilha? Você falou duas coisas antagônicas, né? Totalmente antagônicas. A pérola é a pérola, ok. Agora, a beleza do turismo não é, porque aquilo foi abandonado durante muitos anos. Tanto é que a maioria das construções estão a menos de 30 metros da margem, conforme manda a lei federal. Tá? Então, o que aconteceu? Discute-se, entra com tem um supermercado lá, acho que é Chiquinho, do lado do restaurante Oliveira, que tem 100 anos. Aí foram lá, fecharam o Oliveira. O Oliveira entrou com a liminar, o juiz mandou abrir na hora. Como é que vai? É anterior à lei, né? É anterior à lei, coisa e tal. O supermercado também. Agora, os pequenininhos, aqueles foram lá e fecharam. Você sabe que hoje, para contratar um advogado, é 3 a 5 mil reais. Do pior dele, esse que saiu da faculdade quer cobrar a tabela do OAB, que é 3 mil. Né? E aí, como é que um cara que vende óculos, o outro que tem uma fruteira, ou a dona Tiranossauro lá que faz rede, né? Como é que a senhora vai pagar 5 mil para um advogado para entrar com a liminar? Aí vai lá, a polícia, entrou uma delegada que veio do interior, aí diz, não tem alvará, fecha. Só que ela não sabe que alvará na cidade de Florianópolis há mais de 20 anos que não sai. O centro da cidade tem 11 mil empresas que funcionam sem alvará. E por quê? Porque o bombeiro manda fazer o prédio todo de novo, porque, claro, está anterior à lei, né? O plano diretor, que está há 29 anos para sair, não sai. Então, o novo plano diretor não vai permitir isso, então não dá alvará, dá um ex-ofício. Quer dizer, e aí chega uma delegada e diz, não, mas a lei diz que não tem alvará, vou fechar. Então, a senhora vai fechar a cidade. Porque não se dá alvará, o número de alvará é muito pequeno. Mas vocês estão pagando o vereador lá há quantos anos? A Câmara de Vereadores é uma vergonha. Né? Bom, há pouco tempo teve uma CPI dos táxis, que eles queriam que desse um dos vereadores lá, o Thiago Silva, que foi ex-delegado do PROCON, o chefe do PROCON, o secretário do consumidor, seja lá o nome, né? Os táxis têm que ser só para motorista de táxi. Táxi é um concurso público. Quem vai lá e apresenta as condições, né, e vai lá e presta uma prova, ganha lá 100, 200 placas, uma por unidade. E tinha um sujeito lá que tinha e tem lá ainda uma oficina e que ele administra os táxis. Mas os táxis estão 24 horas à disposição da população. Qual é o objetivo? É você tirar o táxi para dar para quem não tem condições de comprar ou ter o táxi 24 horas à disposição da população? Aí foi feita toda aquela celeuma e prende isso e faz aquilo e chama coisa e tal. Aí investigaram, tinha um dinheiro interessante por fora para cada vereador. Que tem. Quer dizer, os vereadores, em vez de facilitar a população, eles querem atrapalhar. Se você tira um táxi da rua para discutir 2 anos para dar para um motorista de táxi, que também não é um bom... seria um bom momento, né, de dar para quem trabalha na área. Agora você priva a população do serviço para discutir isso não existe. Né? Deixa o serviço e coloca mais pessoas e aí privilegia aquelas pessoas. A pergunta que eu faço e que eu já fiz, venho fazendo há muitos anos, o que o Estado tem de se meter num serviço absolutamente público? Perfeito. O táxi nada mais é. Você sabe que lá não tem mototáxi? Não pode, é proibido. O que tem que se meter? O em mercado todas as cidades do Brasil tem, lá não tem. O mercado é que tem que regular essas coisas. Se o Lá cara não tem marina. O cara vai...
Nós estamos Bem, numa ilha que não tem marina, já viu um negócio desse? aquela ali da Ponta do Coral, que é um lugar lindo, imagina um hotel ali que o Real do Guglielmo, né? Quis começar a construir Quis agora, começar uns embargaram de novo a há obra. uns 40 anos, ele vou fazer aqui uma marina como tem em Miami, como tem em Monte Carlo, mostrou lá o projeto, foi no início do governo a mim, mostrou o projeto, era uma coisa impressionante de se ver, aquela cidade quando a minha assumiu, o Florianópolis estava é uma ilha que decrépita, fica né? de costa para o mar, eu nunca vi um negócio desse. Nós temos uma ponte lá que já se gastou o equivalente a no mínimo 10 pontes para arrumar e ela continua lá. Agora tem uma outra empresa que veio, vai ser licitada de novo, vai ser pago de novo, porque aquele não tinha capacidade. A política em Florianópolis, ela traz a cidade 100 anos. 100 anos. Não, Mas hoje, a questão do hoje táxi não é a cidade Florianópolis, é no parou. Brasil, né? Não, mas a maioria, São Paulo, isso é bem resolvido, Rio de Janeiro é bem resolvido, Você Porto vai Alegre é bem a resolvido. Nova York é 2 empresas. É 2 empresas. E tem táxi em tudo que é lugar. Você não precisa nem olhar para a rua. Levantou a mão para o táxi. o cara do teu lado. Táxi bom, fabricado especialmente para ser táxi, né? A Ford e a Chevrolet disputam aquele mercado. Não tem mototáxi, não tem... O transporte hidroviário nesse estado é uma piada, né? Aqui o cara tentou implantar, não conseguiu. Lá nem se fala, né? Lá tudo é proibido. Lá tudo é proibido. Hoje a cidade ficou trancada das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde porque foi cometido um homicídio na frente do Angelônio, na beira-mar. Se trancou tudo para buscar Para pegar o bandido. Para pegar o bandido. Quer dizer, param a cidade por causa de um crime. E um crime que hoje está se tornando corriqueiro, né? Porque a criminalidade, cada dia que passa... Sim, você olha, você senta diante da televisão, como eu fiz ontem à noite. Eu voltei da CIG, fui lá, fui ver, botei na Band News. Porque cara, eram umas 30 notícias. As 30 notícias envolviam crime. Das 30 que envolviam o crime, mais da metade envolvia homicídio, e em todo homicídio tinha um menor no meio. E quando não tinha um policial, né? Ontem a matéria do Jornal Nacional foi a descoberta de que quem matou o pedreiro, o Amarildo, deixou 6 filhos... Foi o próprio, se não foi o COP, foi... Foi o major comandante Bop. da UPP lá. Então, e o BOP envolvido. A criminalidade aumenta porque ela está descontrolada, sem falar da impunidade, né? Você viu, te mostrei, nós criamos na minha rua, criamos um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, para cuidar as casas, um vizinho informa para o outro, porque o sujeito na minha casa entraram lá, pegaram uma barra de ferro, levantaram o portão elétrico, que não é fácil, né? E entraram lá, deram com a picareta na janela. Sorte que, claro, tem 5, 6 vizinhos, o vizinho viu, o ladrão foi embora, deixou até uma bicicleta lá. Eu botei a bicicleta, amarrei na frente da casa, digo, ladrão, à sua disposição, por favor, venha buscar. Claro que eu amarrei ela com arame e com cadeado, né? Eu quero ver ele vir tirar ali. Primeiro que botasse a mão, ele ia ver que era bom para tosse, né? Mas ficou lá 2 semanas e não apareceu o ladrão. Daqui a pouco eu vou botar lá de novo para ele vir. Quer dizer, não tem, as pessoas não têm medo da lei. Aí você chama, vem o perito do Instituto de Perícia. Isso aqui, ele pegou aquele ferro, ele pegou, daqui o ferro. Ele pegou aquela ferramenta, ele te leva toda a ferramenta que o ladrão usou e fica por isso mesmo, porque não vai investigar, não vai dar em nada, não vai dar em porcaria nenhuma. Você chamou a polícia? Eu não, quero que a polícia fique lá fazendo serviço dela. Mas você está errado. Você está errado. Não, certo. Pelo menos vai lá e faça a estatística, para daqui a pouco ter um número. Fazer parte da estatística. Para a sociedade discutir, fazer parte da estatística. Não, tu toma todas as providências que você tomou, mas vai lá e faz o registro. Não deve deixar de fazer seu registro de ocorrência. Também acho, concordo. Concordo. Para que os governos, daqui a pouco você vai lá na cara do governador, do prefeito, do vereador, e apresenta o documento. Está aqui, ó. Isso é estatística levantada pela polícia, tem tanta ocorrência na minha rua, eu quero uma providência. Dados registrados, e as que não foram registradas é o dobro. Pois é, mas aí a população Sim, culpada, claro. Tem que passar por todo esse trabalho. Aí depois de fazer o registro, se você tem disposição, estômago e se voluntaria para se incomodar e vai atrás do vagabundo e dá uns cacete ou faz coisa melhor,
Aí é outra coisa, mas faça o registro. O negócio da criminalidade está para o país como o país está para a ordem econômica e social. Por quê? Porque nós temos o Brasil, que é legalmente registrado, que paga seus impostos, que está estabelecido, que se submete às leis. Nós temos o Brasil, que está totalmente na informalidade, não paga imposto, não se registra, sai de um lugar para o outro, você tem que ser nômade, né? Sim. Mas tem esse país, e tem tão grande quanto ele, quase. E tem o outro país, que é o país diferente de tudo que acontece nele, que é o país do governo, do executivo. Aquele tá uma maravilha. Tá? Isso está maravilha. Não tem demissão. Né? Você viu falar, a indústria demitiu, o comércio demitiu, o serviço demitiu. Você viu de falar demissão do serviço público? Não. Ao contrário. Existe uma indústria de concursos que movimenta bilhões de dólares. Nós tivemos aí aqui em Joinville, ano passado, um concurso para a prefeitura com 26 mil inscritos, a quanto? A média de R$150 a inscrição. Então tem, fora os cursinhos que vivem disso para preparar o sujeito para fazer o concurso público. Então, no governo não tem crise, não tem prazo para vencimento de pagamentos, porque o governo paga quando ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, sem juros, sem correção e sem multa. Não tem. Então, quer dizer, os funcionários públicos, eles estão discutindo que eles querem ou a inflação, a reposição da inflação, ou greve, todo ano. Que reposição da inflação? Eles querem ganho real. Ganho real e mais a inflação. A inflação é condição sine qua non, né? O próprio governo está sempre disposto, já sai com o discurso, só vamos repor a inflação. Todos os governos municipal. Então, você imagina, imagina que existem 3 países dentro de um, e cada um, enquanto não unificar pelo menos o país de direito e o país que paga os seus impostos, não teremos fim. Não teremos fim, quer dizer, o cara perde seu emprego, não tem para reclamar. Ah, mas ele tem 50% de fundo de garantia. Aí as empregadas domésticas. Hoje, se você fizer uma estatística correta, inclusive com aquelas que não foram registradas, você vai ver que o empregado doméstico perdeu 30% dos seus empregos nos últimos 6 meses, em função do volume de leis sociais que foi atribuído a ele. Fica... Não tem? Se o contratante... Você fica um pouco dividido nessa questão, né? Há uma situação, e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, há uma situação... Veja o teu exemplo de casa. Onde o patrão praticamente submete aquela pessoa que é uma necessitada, que hoje o empregado doméstico no Brasil, diferente da Inglaterra, na Inglaterra a gente faz universidade para ser empregado doméstico, né? Até. Tem tempo aqui. E aqui é aquela pessoa que já não deu certo no mercado de trabalho. Aí ela vai ser empregada doméstica. Aí acaba descobrindo que esse é um nicho interessante que dá para ganhar mais de R$2.000 por mês, o que é uma remuneração superior ao ensino médio, que o ensino médio obtém no mercado de trabalho, né? Mas que existe um pouco de abuso de quem emprega, existe sim, Vitor. Sim. Existem abuso dos dois lados, né? Tem que ter a lei, tem que ter uma norma. Claro, não que tem bom que existe um pouco de norma. Eu acho que já existe exageradamente demais. O que se precisa é celeridade da justiça em fazer com que a norma seja cumprida. Mas que havia muito abuso, isso aqui no Sul. Eu fico imaginando a situação lá para o Norte e Nordeste, né? Onde eu já fui em hotel, e eu gosto de conversar com Deus e todo mundo, sou jornalista, então eu tenho uma curiosidade mórbida. E o que se percebe é que é muito abuso, até nos hotéis, né? O sujeito tem que chegar às 5 horas da manhã, vai embora às 10 da noite, mora lá no Caxinguelê, e no outro dia, 5 horas, tem que estar de volta, tem jornada de 14, 15 horas e hora extra. Mas por quê? E se ele não topar, ele fica desempregado? Fica desempregado. Então não pode fazer uma norma única para um país das dimensões do Brasil e com as condições econômicas que tem o país inteiro. Né? Aqui no Sul é uma coisa, mas mesmo aqui no Sul, hoje uma família que tem uma renda de R$5.000 não pode ter um empregado.
Não pode ter empregada. Eu acho que Acabou? nem deve. Hã? Acho que nem deve. Sim, mas e aí? A mulher trabalha, os filhos estudam, o marido trabalha... Se cada um limpar a sua sujeira... Ah, mas isso... Hã? Isso era Se cada um no teu limpar a sua tempo sujeira. que o teu pai ensinava, e se você não cobrasse, ele ia lá e pegar pela orelha Saía e da fazer cama limpar. antes de tomar café, tinha que estar a cama arrumadinha. Isso... Arrumadinha. Isso hoje é proibido. Não adiantava esticar a coberta por cima, que amanhã ia lá levantar para ver o lençol. Se tivesse uma dobra, volta lá e arruma. Sabe que o Santa Catarina é o maior produtor nacional de cebola. O ano passado, aqui na região de Alfredo Wagner, de Tuporanga, aquela região de produção de cebola, o Ministério do Trabalho fez uma blitz e proibindo os filhos dos agricultores de trabalhar na lavoura da cebola. E proibiu. Você lembra quanto é que era um quilo de cebola o ano passado? Disparou. Não tem. Virou o vilão da inflação, a cebola. O filho não vai trabalhar, ele vai ajudar os pais na hora, ele vai estudar, comprova que está na escola, mas ele tem que ajudar para dar valor, para aprender as coisas. Não pode. Até os 14 anos é proibido trabalhar. Até os 14 anos você pode matar, pode roubar, pode usar droga, pode fazer o que quiser, só não pode trabalhar. Cabeça desocupada oficina que do tipo demônio. de tutela é essa que nos oferece o governo? O governo é de uma estupidez você interferir na vida familiar da lavoura, né, onde cada ser tem sua função e o pequeno tem orgulho. Eu me criei no interior, então você quer disputar com o adulto. Você não quer fazer o tempo todo o que o adulto faz. E a família nem te obriga a isso. Claro, né? Você vai para a escola, volta da escola, almoça, vai fazer os deveres. Depois, lá no final, vai lá ajudar o teu pai a descarregar isso, vai lá ajudar o teu pai a carregar isso, vai botar a ração para os animais. Estamos no mutirão da planta, ajuda a plantar, coisa e tal, mas é tudo um período, não existe escravidão. E cada um era uma coisa que se fazia brincando, se fazia feliz, era uma alegria. Você estava junto com o teu pai, com a tua mãe, com os teus tios mais velhos. E aí interferir nessa convivência, criar uma dificuldade. Jesus amado. Agora, lá no Nordeste as crianças estão fazendo carvão o dia inteiro, trabalho, tem que ir lá e multar e organizar. Agora, uma família de agricultor fala tanto em agricultura familiar e não deixa a família trabalhar? É um negócio... Tem que punir os maus. A época do corte de arroz, aquela italianada, tudo que era italianinho estava lá dentro da arrozeira. Mas você não viu um garoto com menos de 10, menos de 13, 14 anos, com o ferrinho na mão de cortar arroz. O que os pequenos faziam? O grande vai lá, corta o arroz, o punhado que cabe na mão. Quando termina, ele põe no chão. As crianças iam lá, juntavam aquele punhadinho e iam fazendo um molho grande. Essa era a função. Já ajudava. Aí vinha um adulto, pegava aquele molhão, levava até a estiva, onde estava a carroça para transportar para o Hoje é tudo com máquina. Agora eu tive em Antônio Carlos, lá tem a festa da hortaliça, no distrito de Rachadel, muito bonita. É um exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Eles fazem os carros alegóricos de hortaliça, de legumes, é muito bonito. Você vê os meninos de 10, 11 anos, 12 anos dirigindo uma tobatinha. Sim. Ele dirigindo a tobata, ele plantando, mostra lá o filme, eles plantando a alface, plantando a cenoura. Para eles é um orgulho. Nossa. Ele se sente adulto, ele se sente valorizado. Não, se pegar na lavoura, a multa é R$2.000. Que barbaridade. Era um processo de crescimento. Que barbaridade. Você, naquele momento que estava trabalhando, você está convivendo com adultos, ouvindo eles. Eles cuidavam com o que diziam. Né? Claro. E as bobagens, as piadas. O período que você estava ali, você estava... Era um período de aprendizado pleno. Claro. Tanto na atividade, quanto na convivência, no relacionamento. Aí você já percebia que havia uma hierarquia, que você era criança, pensava que os adultos estão tudo no mesmo nível, não. Lá, entre os adultos, tinha uma hierarquia, o fulano mandava mais. Você vê como nós... O fulano, embora não fosse o patrão, não fosse o chefe, era o mais ouvido. Né? Porque era considerado um sujeito sábio. Tinha experiência, tinha coisas para ensinar. Você vê, nós estamos falando aqui das crianças que não podem trabalhar até os 14 anos e nós estamos aí vendo lá o Nero, né, o presidente do Congresso, como é que é o nome dele? Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha, o Nero Eduardo Cunha,
né? Apressando, ameaçando com desconto lá para resolver o negócio das aposentadorias, que tem que ser a soma dos 60 com 30, que tem que dar 90, daqui a 5 anos vai dar 100. Isso aí. Eu concordo com essa soma. Eu não sou aposentado, não sou de birra. A minha mulher quer me matar, porque eu já podia estar aposentado. Isso aí é a mesma coisa que acontece hoje, daqui a 30, 40 em 2018, 2022, mas eu quero uma frente, aposentadoria, eu quero uma regra de aposentadoria com o teto, que eles nunca vão deixar de impor teto, para todo mundo. Para todo mundo. Mas, João, não pode um desembargador, um conselheiro de Tribunal de Contas, o Zé das Medalhas, se aposentar com 30 mil e o sujeito lá que trabalhou a vida inteira, tinha um salário na época produtiva igual daquele infeliz, ajudou a pagar o salário dele e quando se aposenta vai ganhar 2 conto e pouco. Isso não pode. Não, mas aí que está essa soma, isso aí em 2022 está tudo igual ao que está hoje, com o fator previdenciário igual, isso aí está errado. Isso aqui é para engambelar o povo, não acontece absolutamente. Veja, daqui a 10 anos vai estar exatamente como nós estamos. E a mentira que se prega é que a Previdência é deficitária. Isso é mentira, isso não existe. Isso não existe porque você está trabalhando, você arrecada... O governo arrecada 30% do que você produz para o INSS. Tá? Ele arrecada 11% seu e 19% para o patrão. Então são 30%. Como é que você que está trabalhando pega 30% do seu dinheiro, entrega para o governo administrar para você, e aí quando dá 25 anos depois, quando você vai se aposentar, o governo diz que ela foi mal administrada, é deficitária e não vai lhe pagar? Isso tinha que prender essas pessoas, tinham que ser presas. Tinham que ser presas. Ah, você foi diretor do INSS, você tem que ir preso, tem que ir para uma cadeia, porque você roubou 30% do que a pessoa produz e depois não lhe entregou nada porque administrou mal. Trocando saco para mala, porque já estamos encerrando. O Lula ontem fez um discurso que o PT perdeu a sua parcela de utopia, que o PT se perdeu nos sonhos, que os petistas hoje não trabalham mais de graça para o partido, que só pensam em preservar seus cargos e não sei o quê. Vitor, eu fiquei admirado de ver o Lula falando tudo aquilo. E o que ele disse é verdade. Mas o único que não podia falar isso era ele. Sim, ele que começou tudo isso. Ele que fez isso tudo, ele que fez essa esbórnia, ele que quando assumiu a presidência foi se aliar. O país inteiro esperava que ele fosse a redenção, que ele fosse a revolução, que ele mudasse, que acabasse com a corrupção, ou pelo menos a combatesse sem tréguas. Ele foi se aliar ao que havia de pior nesse país. E foi ele que fez o loteamento das empresas. Foi ele que montou, comandou, capitaneou, autorizou o roubo da Petrobras. Do e mensalão. não se iludem, da Petrobras é uma gota perto do que aconteceu nos ministérios e perto do que aconteceu no BNDES e que até agora não foi apurado. Nos bancos, nos 3 bancos da Taíba. E fora os fundos de pensão da Petrobras, dos Correios, os Correios, que era o orgulho desse país, está quebrado. Os bancos públicos, aguardem para ver a hora que arrebentar a bolha da Caixa. Aguardem para ver a hora que arrebentar o Banco do Brasil. Brasil. Acho que o Lula fez a crítica dele mesmo, que agora com a crítica as pessoas... Não, mas ele fala como se não fosse comigo. É a mesma coisa que a história do Boixá lá. 2 milhões de page views porque ele falou para um... Eu sou o guru, gafanhoto. Eu sou o mestre de Kung Fu, gafanhoto. Você que tem que aprender. Que bárbaro. Olha, senhores, esse país é divertido. Agora, é grande, é lindo, é maravilhoso, tem uma planta industrial, pode ser protagonista de todas essas falcatruas, que continua sendo a 5ª, 6ª, 8ª economia do mundo. Agora você imagina o grego. 11 milhões de gregos, vagabundos que nunca fizeram nada. Mas também espremido ali entre mas não faz nada, mas o que a Grécia pedras produz? E o mar. E distribuído por um monte de ilha. Os caras têm são 1.300 ilhas, vai produzir marisco, vai produzir legaram, energia, pelo só amor pelo de que eles nos legaram já deveríamos ter de pagar para eles, né? Não.
Toda a nossa civilização. Um país de 11 milhões que não produz nada está dando uma alteração econômica no mundo. Isso não tem a menor importância. Tira ou bota ele, sai do euro, vai para o Drácula, porque aquilo não era nem dracma, era Drácula, aquela moeda deles, não valia nada. Né? E continua valendo. Nós estamos preocupados com a Grécia. Nós sempre estamos preocupados com isso que está acontecendo no país. Né? Com 30% que você entrega para o governo do que você produz e ele te diz que não tem, que é deficitário. Sim, mas olha só. Aí tem os deputados que alimentam amante, que alimentam empregados, que roubam, que formam um patrimônio. O cara nunca fez nada. O que ele é? Deputado. Ele tem um patrimônio de bilhões, de milhões. O que ele é? É ladrão. É ladrão. Não tem outra palavra para definir. Cerramos. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Daqui a 30 dias, quem sabe, voltamos aí para a reunião. O João me dá a oportunidade de estar aqui falando essas coisas interessantíssimas que nos levam a pensar e votar melhor. Boa noite a todos. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, amanhã com a Maria Cristina e suas histórias de Joinville. Até lá.